Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Miguel Stodoni e hoje o papo será sobre história, cultura, representatividade e, é claro, marketing e economia. Estamos em novembro, o mês da consciência negra, e queremos entender o que esse movimento significa para o mercado, para as marcas e para a própria sociedade. Eu sou o Marcos Ângelo e junto com Miguel, Luiz Mateus, Tiago Henrique e Igor Cabral, a gente vai conversar um pouco sobre o Novembro Negro, que se tornou um ponto de virada na forma como as empresas se comunicam, contratam e se posicionam. Porque hoje, ser uma marca relevante não é só vender, é ter propósito, escutar e representar. E para além da comunicação, tem também o impacto econômico. Quando a gente fala em valorização da população negra, estamos falando de movimentação de consumo, empreendedorismo e poder de compra. E bom, existe no Brasil um potente que muitas marcas só agora estão começando a enxergar. E essa é justamente a transformação que a gente quer explorar aqui, né? Então, assim, é como a consciência racial ela vem mudando o comportamento do consumidor, porque a estratégia das marcas e até a forma como essas empresas elas pensam, né? Seus produtos, as suas campanhas, porque querendo ou não, isso influencia, né? A forma, a estratégia de como é que a gente faz as coisas, a atitude, o ato da compra. Então a gente quer realmente entender essa consciência. Então se acomoda aí, aumenta o volume e vem com a gente entender o poder e o impacto do Novembro Negro dentro e fora das empresas. Para começar, a gente precisa entender o porquê do dia 20 de novembro. Essa data ela é marcada pela morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil e o símbolo da resistência contra a escravidão. Mas o Novembro Negro vai além dessa história. Ele fala de identidade e pertencimento. Durante muito tempo, o marketing no Brasil ignorou ou até mesmo estereotipou a população negra. Era comum ver campanhas com representatividade mínima ou personagens negros sempre em papéis secundários. Mas isso vem mudando, e por um motivo simples: a sociedade mudou. Segundo dados do IBGE, mais da metade dos brasileiros se autodeclara preto ou parda. Ou seja, o público negro é a maioria, mas ainda assim é tratado como a minoria em boa parte da publicidade e das oportunidades de mercado. E é aí que o marketing tem um papel social fortíssimo. Quando a marca valoriza a diversidade, ela não está só vendendo um produto, está ajudando a construir uma nova narrativa de representatividade. E o mais interessante disso, isso tudo, né, é que é bom para todos os lados, né? Um estudo da Nielsen, e para quem não sabe é uma empresa que ela é assim global no sentido de mediação de audiência mesmo, né? De dados de análise. Então, segundo ela, mostrou que o consumidor negro brasileiro ele movimenta mais de 1,7 trilhões de reais por ano. Então, você vê o impacto até econômico nesse sentido. Ou seja, além de uma questão de justiça e consciência, é que a gente sabe que carrega todo um peso social sobre esse assunto. Ele também é um mercado gigantesco e estratégico, né? Movimenta literalmente essa economia. A gente costuma ouvir muito aquela velha frase: dinheiro é poder. Mas e quando o dinheiro começa a mudar de direção e passa a ser usado como instrumento de transformação social? Bom, é o que está acontecendo com o consumo consciente. Hoje, cada vez mais pessoas escolhem marcas que respeitam a diversidade e combatem o racismo de forma prática. Não é mais só sobre preço ou qualidade, é sobre valores. Luiz, isso é visível. A cada novembro negro, vemos campanhas que trazem protagonismo negro de verdade, como a Natura, a Avon, Magazine Luiza, a própria Netflix, a Ambev, Itaú e várias outras marcas que já entenderam que representar é investir no futuro. É, galera, mas tem uma diferença enorme entre representar e se apropriar. Não adianta uma empresa usar um tema de consciência negra só em novembro. E o resto do ano? Continua sem diversidade nos cargos de liderança,
sem perspectivas de melhora para essa população. A coerência é o que transforma a discussão em confiança. É exatamente isso. Porque, assim, entra naquele conceito de marketing de propósito, né? Tipo assim, não é só falar porque paga bem, porque pega bem. Não. É, é agir, né, da forma coerente como se prega. Foi justamente o que Igor acabou de falar. Não adianta você fazer uma coisa só na data específica, né? As pessoas cobram isso, né? O público, as pessoas estão cada vez mais cobrando isso. Elas são rígidas. Então, assim, realmente não vai perder essas contradiçõezinhas. Exatamente, Tiago. O novo consumidor, ele é informado, é exigente e é engajado. E no fundo, ele quer algo bem simples, marcas que reflitam a sociedade real e não uma sociedade utópica, com todas as suas cores, vozes e histórias. E vamos falar agora de dentro para fora, das empresas para a sociedade. A diversidade racial ainda é um desafio dentro do ambiente corporativo. Muitas organizações falam sobre isso, mas poucas aplicam políticas concretas. E bom, dados da Fundação Dom Cabral mostram que menos de 6% dos cargos executivos no Brasil são ocupados por pessoas negras. E isso em um país onde mais da metade da população é negra. Então existe um abismo de representatividade que precisa ser enfrentado. E é assim, enfrentar isso não é apenas uma questão assim de relações internas da empresa, né? É ter realmente uma estratégia efetiva de negócio. As empresas, a gente sabe que vai se flexibilizando mesmo, né? Vai mudando, a gente tá numa nova era. E as empresas, querendo ou não, elas vão ficar mais diversas por essa questão criativa mesmo, tá? Então, assim, vai dar oportunidade para pensamentos diferentes, inovações, né? Então, com isso, vai ter margem para maiores resultados, né? Vai melhorar essa questão, você vai potencializar, né? Até essa questão dos resultados financeiros mesmo da empresa. Pois é, Tiago. Uma empresa que eu posso citar que foi uma pioneira nesse ramo do empreendedorismo negro foi a Magazine Luiza, ao lançar um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. A ação gerou debate, mas mostrou que equidade exige medidas corajosas. Hoje, outras empresas seguem o exemplo, criando programas parecidos com este, que até hoje vem alavancando e sendo referência dentro desse tema. E não só isso, a representatividade também precisa estar nas campanhas, nas propagandas e nas próprias redes sociais da empresa. Quando o público ele se vê refletindo em uma marca, cria uma proximidade, ele cria em si um vínculo emocional e autêntico com aquela determinada marca. E é isso que todo marketing busca, conexão genuína. Perfeitamente, Miguel. A comunicação ela precisa ser plural o ano todo, não especificamente em novembro. A diversidade não é uma campanha, e sim um posicionamento permanente. Vale salientar, gente, que a cultura negra é uma das maiores fontes de criatividade do Brasil, na música, na moda, na gastronomia, no design e até nas redes sociais. O estilo, a linguagem e as expressões negras moldam as tendências. Assim, o problema é que muitas vezes essa cultura ela é usada assim de uma forma sem definir o crédito ou o retorno financeiro, né? Então, assim, é o que chamamos de apropriação cultural, sabe? Quando as marcas elas se inspiram em elementos de cultura negra mesmo, sem reconhecer as suas origens, sabe? É como se realmente estivesse utilizando essa questão só com um princípio, sem dar valor. Mas há uma mudança acontecendo. Hoje vemos influenciadores e criadores negros conquistando espaço e transformando o marketing digital. Gente como Lázaro Ramos, Tia Má, Manuel Soares, Camila de Lucas, Isa, Emicida e muitos outros, que usam suas vozes para trazer representatividade com autenticidade, trazendo o valor da cultura negra. Esses exemplos mudam toda a perspectiva, muda tudo, porque quando o público vê pessoas negras
liderando campanhas, contando histórias reais e participando das decisões criativas, o impacto ele é extremamente grandioso, porque ele é tanto simbólico quanto mercadológico também. E mais do que nunca, o marketing precisa ouvir essas vozes, não como uma simples tendência, mas como coautores do que é produzido. Afinal, o Brasil é plural, e uma marca que não reconhece isso está literalmente fadada a aparecer fora do tempo. Exatamente isso, sabe? É o Novembro Negro, ele é um lembrete, né, de que a luta, esse combate contra o racismo, ele continua, sabe? Então, assim, não basta um post nas redes sociais, uma ação pontual, né? Lembrando, olha, isso aqui aconteceu e tal. É preciso, de fato, a gente ter um compromisso duradouro e, de fato, agir, né? Se quer a diferença, de fato, agir. De fato, é exatamente isso. Até porque o futuro do marketing, ele é o humano, é o ser humano. Empresas que valorizam pessoas, histórias e culturas diferentes vão sair na frente. Porque no fim das contas, a diversidade, ela gera valor e credibilidade. E além disso, é uma responsabilidade de todos, né? Que é os gestores, comunicadores, consumidores e até os próprios educadores. Porque precisamos repensar nossos papéis nesse processo e entender a questão da representatividade e o investimento coletivo. Pois é, Marcos. Quando a gente fala de consciência negra, falamos também de autonomia econômica, educação e reparação histórica. A mudança é possível e começa com pequenas escolhas diárias, dentro e fora das empresas. E é exatamente isso que o nosso episódio deixa como mensagem. O Novembro Negro, ele não deve nunca ser considerado apenas uma data ali no nosso calendário. E sim, ele é um convite à transformação constante em nós, nas marcas e na sociedade. Porque a diversidade, ela nunca foi e nunca será somente um valor. Ela é o que faz o Brasil ser o que é. E assim a gente encerra o episódio de hoje. E esperamos que essa conversa te inspire e faça você refletir e agir de fato com efetividade. Porque a mudança ela começa com o conhecimento. E é isso, pessoal. Valorizem a diversidade, consuma de forma consciente e apoiem marcas que de fato fazem a diferença. Com certeza, tá, gente? Lembrando, né? Comunicação e representatividade, elas caminham unidas, tá? Então, assim, toda marca tem o poder para contar uma história, né, o seu impacto, sua mensagem mesmo, e ela transforma. Então, é pensar nisso. É isso aí, pessoal. E lembrem, e toda pessoa tem o poder de escolha e o futuro que quer financiar com suas atitudes e escolhas. Lembrem, você é capaz e pode conquistar aquilo que sonha e almeja. Obrigado por nos acompanhar e nos veremos no nosso próximo episódio. E até lá, lembramos que o Novembro Negro continue ecoando o ano inteiro.